Fala pessoal de boa, eu acabei aqui de fazer esse trabalho nesse Kuromatsu, né? Tive um aproveitamento diferente, né, do que eu tinha feito. Essa planta eu já trabalho já tem uns eu acho que vai fazer 3 anos. E essa planta de origem da família Kajihara, é uma planta que tem um grande potencial pela frente, né? Ela lembra muito aquelas plantas da Kokofu dos primeiros anos, pós anos 50, ali anos 60 e afins. Eu tive a oportunidade de forma mais intensa, estudar os álbuns da Kokofu até o momento atual, final dos anos 50 até o momento atual, né? Eu não acho que foi dos anos 60 até o momento atual. E isso foi muito valioso para mim, porque eu comecei a perceber a estética de uma maneira evolutiva muito mais atenuante, digamos assim, né? Então, o que eu posso falar é o seguinte: esse trabalho aqui, eu estou fazendo propaganda do meu curso de Pinheiro Negro, né? Eu quero enfatizar muito uma coisa, que é a compreensão do que é um conceito zen estético, né? O que seria o conceito zen? O conceito zen é relacionado ao bonsai, né? A mente artística zen, né? Eu queria discernir, eu queria aplicar melhor esses conceitos, eu quero ensinar melhor esses conceitos. Esses conceitos já tenho estudado há algum tempo, né? Esses conceitos vão além do bonsai, né? Eu que gosto de sumie, gosto de shodo, né? Eu gosto de outras artes, analiso outras artes. Eu fui no Japão, não me preocupei apenas em aprender bonsai. Eu fui, né, no Hitsurin Garden, onde tem uma casa de chá muito famosa. Eu com o Fábio, nós participamos de uma real cerimônia do chá. Então tudo isso melhora a tua percepção, a tua conectividade com a cultura, a tua compreensão, claro, mediante uma leitura prévia, né, do que ocorre, da história, né, da história, né, daquelas tendências artísticas. O que eu posso falar é o seguinte: essa planta aqui, né, eu tentei aproveitar ao máximo a linha de movimento dela e os patamares relacionado à grossura versus disposição dos patamares. Eu poderia muito bem ter feito os patamares muito mais completos e interligados, né, e tirado um pouco desse dinamismo de pequenos patamares, né, da disposição dos patamares, né. Mas eu poderia fazer isso de fato se a planta fosse mais grossa, né, bem mais grossa, mais poderosa, relacionado à grossura do tronco. Como não é o caso, então eu diminuí, né, na verdade, a velocidade visual dividindo os patamares, né? Os patamares que eram só um, eu fiz, né, uma determinada divisão. E isso tem inserido muito com duas grandes tendências, né? Que é a da velocidade visual e, claro, né, do wabi-sabi. Eu estou demonstrando, né, a passagem do tempo, né, pela divisão dos patamares e pela compreensão. Você consegue ver a maturidade da planta, né, e toda essa guerra de colocação de patamares predestinados em espaços X, além, claro, de deixar espaços negativos para compreender o tronco de uma maneira muito mais suave, né. Para quem não sabe, as tendências da cerimônia do chá, ela entre outras, tipo Ikebana e afins, né, todo esse lado Hana, né, também de flores, floresceu no período Muromachi, né, sob o comando, né, de um líder militar chamado Ashikaga Yoshimasa, né. O Ashikaga Yoshimasa ele é uma figura muito, muito importante, né. Era um shogun muito importante na época, e ele viveu em Kyoto, e tiveram vários conflitos, não. Ele iniciou alguns conflitos porque ele não tinha filho, aí ele adotou meio que o irmão dele como filho dele, e depois de um tempo ele teve filho, aí isso meio que instigou uma disputa entre o filho e o irmão, enfim. Eu sei que no século XV, qual o século que ele viveu, né, ele se cansou das guerras, se cansou de muita coisa e se excluiu, né, para construir um espaço para meditação e afins. Nesse tempo que ele demora para construir esse espaço, ele começa a se dedicar
né, nas artes para que eleve o seu espírito, né? As artes como bonsai, como ikebana, como shodô, como pinturas, né, com pintura sumiê, né, pintura ali com tinta sumi, né, e também cerimônia do chá. Então, no período Muromachi, há um florescimento de várias culturas no Japão, né, por conta dessa dessa grande tendência, né, que o Yoshikaga Yoshimasa começa a fazer, no caso, né? Então ele foge ali para buscar uma nova reconquista espiritual, digamos assim, uma elevação através das artes. Isso foi muito importante, floresceu muita coisa, né? E nesse período, era o período que também surgiu o conceito do wabi-sabi, porque, na verdade, o wabi-sabi ele representa a impermanência, né? Algumas pessoas traduzem o wabi-sabi como, assim, como a arte da imperfeição, mas eu não diria que fosse da imperfeição em si, de uma imperfeição de você fazer tudo errado, assim, então só fazer como dá, não é isso, né? Fazer aqui como dá, e como dá é imperfeito mesmo, não é isso. Não é esse conceito de imperfeição tão ocidentalizada. Os conceitos se diferem, né, do Ocidente e Oriente. É evidente que eles têm, né, similaridades, mas em alguns momentos eles se diferem, né? Então a imperfeição ocasionada pelo wabi-sabi, a melhor tradução seria mudanças constantes. Eu acho que seriam isso, mesmo que essas mudanças, né, acarretem a idade daquele objeto ou a idade daquele ser, né? Então, porque algumas pessoas achavam, até determinado momento, que apenas a representação de algo novo era importante, era o perfeito, era algo novo, novinho, tem que ser mantido, né, aquilo daquela forma. Só que nesse novo contexto que surge no período Muromachi, sobretudo pelo comando do Yoshikaga Yoshimasa, ele começa a perceber que não, né, que o tempo, né, dá uma característica naquela coisa, aquele ser, que é muito importante para a gente consiga compreender a passagem do tempo, né? É evidente que eu estou juntando, eu estou fazendo de maneira muito mais simples relacionado ao bonsai, a explicação, mas denota-se muito mais coisa. Então o wabi-sabi é o efeito do tempo sobre as coisas, né? E você saber demonstrar isso de uma maneira elegante, né? Você pode demonstrar coisas positivas, né, relacionado à resistência e afins. E isso vai acarretar, evidente, numa série de contextualizações e expressividades, digamos assim, daquele objeto, daquilo que está sendo, né, daquilo que está sendo expressado ali, né? Então, esse conceito de wabi-sabi relacionado ao tempo, relacionado a um galho baixo que está ali, né, se movendo de uma determinada maneira, um galho que caiu e se dividiu em vários pequenos patamares, pequenos pads, né, pequenos patamares que vão dando a história da planta que está lutando, até uma neve que ficou ali, acumulou mais peso, né? Então, quantos invernos aquele galho passou. E isso vai dando uma característica muito interessante que tem a ver também, né, com a baixa velocidade visual, que é quando você pega um objeto, né, grande e que é unido, digamos assim, e você divide ele, né? Quando você tem um objeto grande unido, né, e você divide ele em pequenas partículas, eu vou compreender, quando ele está unido, um todo rápido. Então a minha compreensão vai ser rápida, né? Só que quando eu divido ele, a minha compreensão vai ser lenta. Por quê? Porque eu vou analisar partes por partes, né, de um determinado espaço. O nome desse espaço, que na cultura japonesa é chamado de ma, é muito importante para que a gente consiga perceber as coisas, né? Para quem gosta do estúdio Ghibli, eu esqueci o nome dele, enfim, eu vou colocar aqui o nome dele, eu acho que enfim, ele gosta de no meio do filme ali que ele está apresentando, no meio de toda aquela dramatização, ele coloca pequenos momentos a qual o personagem está interagindo com a natureza e interagindo ali com o seu próprio meio, sua própria compreensão das coisas, analisando, está com a mente perdida ali, né, em alguma coisa muito simples, a qual a gente não nota ao longo do dia. Isso é maravilhoso.
É muito maravilhoso. Então é a mesma coisa, aqui você consegue, se você todavia apenas fazer o bonsai sem perceber esses pequenos detalhes, você não vai transmitir a história certa no trabalho da planta. Você vai ter uma estilização plástica. Mesmo no Japão há discussões sobre estilizações plásticas, né? Muitas pessoas às vezes gostam disso, não gostam daquilo, né? Quando você começa a demonstrar situações naturais, né, em meio a uma estilização, é um estilo que você agrega com o tempo. Isso é bastante difícil. Eu vim do Japão agora com um conceito muito mais compreensível sobre isso. Eu já fazia, mas eu tô com muito mais paciência. Eu tô querendo não, estou fazendo agora de uma maneira muito mais. Eu fui inspirado assim, né? E estou querendo reproduzir isso de uma maneira muito mais filosófica relacionada à estilização. Né? A estilização não é pegar, né? Não é simplesmente demonstrar, não. É um sentimento muito mais puro, relacionado a eu e a minha planta, né? Não é um exibicionismo simples, né? Não é apenas um exibicionismo. Né? Tanto que o time de se fazer as coisas certas deve ser encarado, né? Porque algumas coisas você tem que fazer de forma correta para que a sua estilização não crie dor de cabeça, digamos assim, ou crie perdas excessivas, né? Então o curso ele vai tentar demonstrar todos esses fatores, né? Fatores muito mais complexos relacionados ao wabi-sabi, o miyabi e várias outras tendências artísticas, né? E analisar isso de uma maneira muito mais rastreável. Evidente que rastreável que eu falo assim, a gente vai ver exemplos, né, ao longo da história desses conceitos e a forma evolutiva desses conceitos dentro do campo artístico que nós estamos utilizando, que é bonsai, ikebana, shodo e afins, que tem a mesma raiz ali, né, de compreensão. Então é muito importante que a pessoa tenha essa compreensão para que ela crie unidades de autoconsciência, né? Por quê? Porque a estética está intrinsecamente ligado aos cortes. A estética está intrinsecamente ligado à parte fisiológica. Por quê? Porque eu vou utilizar da parte fisiológica e da parte, né, de aplicação, que eu chamo de parte da jardinagem, num contexto a qual eu pretendo ter uma forma, aí tá ligado à estética, né? Aí para mim conseguir essa forma eu tenho que ter, né, o conhecimento necessário para que eu mantenha essa planta viva, para que eu mantenha, né, as perspectivas, respostas dela, né, ao favor do meu projeto de estilização, né? Evidente que existem projetos que levam uma matemática de idade muito grande e outros projetos que vivem a cada momento, que é o projeto que eu estou apresentando para vocês, né, relacionado às empreitadas de plantas aqui que eu trabalho no viveiro, né? Que são cada momento eu tento extrair cada momento da planta como, né, um objetivo de análise, de percepção, de amor, né, ao trabalho de maneira única, para que eu não consiga cair, para que eu não caia na monotonia e eu acabe deixando o projeto de lado e o que eu ia fazer em 5 anos, né, a planta, em vez de evoluir nesses 5 anos, acaba retrocedendo os 5 anos por alguma negligência que foi feita, né, pela pessoa que executou o trabalho, né. Então isso não é interessante, né? Eu vou mostrar as fotos de evolução dessa planta, né? Como eu peguei ela e como ela ficou, né? E eu troquei o vaso. Por que eu troquei o vaso? Porque eu coloquei no vaso mais raso. Eu coloquei no vaso mais raso para me ter o controle. Ela está numa linha fronteiriça boa de massa verde. Para me ter o controle, né, do crescimento. Eu limpei todas as agulhas aqui internas, né? Eu limpei o que eu queria que não esticasse. Eu limpei mais. O que eu queria esticasse, limpei menos. Então vai um contraste ali, né, de conceitos relacionados à força, né? Então tem uma série de cortes a qual eu fiz, né? A gente está no outono, a gente está entrando numa estação de prevenção mais acentuada, eu tenho que pensar nisso, né? Na verdade, esses conceitos parecem um bicho de 7 cabeças, mas não são. Quando você começa a pegar esse organismo, né,
de saber como agir determinada coisa que você olhar, que esse galho está com o que eu vou fazer? Eu tenho o cálculo necessário, então eu vou fazer aquilo. Para você ter essa unidade de autoconsciência, de saber o que fazer, mediante, claro, né, a um entendimento motor ali de uma equação dada pelos cultivadores de Kuromatsu, né, por toda essa escola de Kuromatsu que foi estabelecida, o que a gente devemos aprender sobre Kuromatsu. Aí se torna muito mais fácil você incorporar, né, o que você sabe nessas situações, né? Então, eu estou aqui com uma mesa Sugi, que é uma mesa utilizada. Você quer ter uma mesa, um shoku, uma mesa de bonsai, que você pode usar para várias coisas, tanto para shohakus quanto para zukis, que são plantas de folhas caducas. Essa mesa aqui, ó, não importa se o vaso é maior, se a planta é maior ou grossa, então essa mesa é meio que para tudo. Eu acho que a primeira mesa que um bonsaísta deve ter à disposição é uma mesa dessa, uma mesa mais alta, né, que é para planta média, né, uma mesa mais alta, que é para fazer o Santenkazari, enfim, o tipo de exposição para plantas médias. Então tudo isso num balanço estético casa muito bem, né? Eu dividi um pouco, esse patamar está um pouco mais forte, eu queria mostrar mesmo essa força dele, uma árvore que cresceu só, ela não cresceu. Ela demonstra mais força, mais ganho do que perdas, né? Porque ela está com uma massa verde bem distribuída, uma massa verde forte, diferente dessa árvore aqui, que eu vou estilizar depois e vou fazer um vídeo muito bacana sobre a história do Bunding Bonsai, que é essa daqui, ó. Eu vou fazer alguma coisa, vou trocar de vaso, então essa daqui conta uma história diferente. Então essa aqui vai ser uma planta muito boa de se estudar os espaços negativos, conceitos sobre os Então tudo isso vai ser feito, né? No curso, no caso. Bom? Então assim, isso é elegância, isso é a espiritualidade do bonsai. Se as pessoas perguntarem o que é a filosofia do bonsai, a filosofia do bonsai é a estética. Aí o pessoal, mas a estética não parece ser superficial? Não. Na verdade, esse conceito de superficial relacionado à estética é um conceito ocidental, né? No Oriente, a estética está ligada à religião muito, né? Então, o modo que você vê as coisas, que você arruma ao seu redor, você está arrumando a sua mente, né? Se você está com algum problema, está com preguiça, está com alguma coisa muito que está sendo demonstrada através do seu meio, você vai ver uma pessoa mais bagunçada, então você não vai ter essa percepção, né? É muito difícil alcançar isso, não que você seja a perfeição disso, mas primeiro você tem que identificar, depois você tem que saber, você diz para você mesmo, aí depois você resolve, né, o problema. Então assim, a estética está ligada à filosofia do bonsai. Se eu quero uma coisa com maior perfeição, isso vai me cobrar mais, né? E a imperfeição disso, eu falei de perfeição, né? A imperfeição disso que o Wabi Sabi, que eu acho que é uma tradução um pouco errada, né? Que é assim, eu demonstrar mesmo que o tempo passa para todos, que eu demonstrar mesmo que esses pequenos conceitos corrosivos devem existir dentro do contexto da arte, né? Então eu consigo fazer, só que eu consigo fazer de maneira mais meticulosa, né? E o que a perfeição, não a perfeição, o que a perfeição tem a ver com isso? A perfeição nesse contexto tem a ver com isso, eu quero fazer o melhor trabalho possível para que a planta viva, para que a planta consiga dar todas as respostas motoras a qual eu planejei, né? Evidente que 100% vai ser impossível, mas eu consigo compreender ela de uma forma, eu consigo ver, a planta precisa de cada broto desse, né? Dando um determinado foco de energia para que ele se desenvolva para cá ou para lá, mais forte ou mais fraco. Então tudo isso, toda essa paciência de fazer um bom trabalho de maneira lenta, mas objetiva, não lenta, né? O lance é Shohakyo, que você começa, você acelera, claro que você tem que incorporar aquilo fazer o melhor possível e depois você termina. Então você não pode ser um afobado, não é afobação que eu estou falando. É você executar de maneira ao ponto daquilo já estar incorporado, né, no seu trabalho. Você faz sem perceber, você faz ali sem perceber o melhor que você conseguir. Isso demora tempo, demora treino, né, e compreensão. Primeiro compreensão, depois o treino, né. Nunca o treino na frente de compreensão, senão você vai só perder tempo. Então tudo isso é relacionado para mim, o bem executado é relacionado à perfeição, né? E a imperfeição
no caso do wabi-sabi, que eu não acho é uma forma de traduzir, né? Mas eu acho a melhor maneira de ser expressa, né, que é viabilizar ali, né, o efeito do tempo sobre as coisas, né, está acarretado nesses pequenos conceitos de divisões e da melhor forma demonstrativa, né, de uma árvore antiga, de uma árvore que teve o peso da neve há várias estações do ano contra si, e ela conseguiu resistir, ela ficou forte, uma árvore que criou músculo com o tempo, ou seja, uma árvore que criou cicatrizes, músculo com o tempo, porque demonstra a força ali, né, e a impermanência do tempo e das intempéries. Então isso é um bom contexto para ser frisado, tá bom? Você quer saber esse conceito, você quer saber como anexar isso, né, o seu bonsai, essa parte filosófica, né, essa parte muito mais inteiriça. Então entre no curso aqui, entre na escola da Gadou, né, sobre Kuromatsu ou iniciante ou Shohakuji, né? São esses 3 cursos que eu estou disponibilizando, né, nesse momento. Eu estou aqui em Reforma com Viver o Gadou, mas logo ele vai ser aberto para visitações e vem muitas novidades por aí. Novidades essas que eu nem imaginava um tempo atrás, mas vai acontecer, tá bom? Obrigado.